Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você, que bom que nós estamos juntos nessa semana maior. Ontem nós tivemos a graça de entender um pouquinho essa semana, mas nós somos convidados a mergulhar na liturgia desses dias, mergulhar e querer que o que está acontecendo ali na liturgia, a gente queira viver no nosso interior, para que morrendo com Cristo, nós possamos ressuscitar com Ele. Então esse é o convite que nós fazemos para bem viver essa semana, que não seja uma semana como as outras, que nós mesmos possamos fazer a diferença para bem viver, viver de uma forma diferente. Por isso eu já queria, no início desse programa, convidar a Beatriz para que ela venha aqui falar com a gente um pouquinho. Ela é da comunidade Shalom e todo ano, em todas as casas do Shalom, acontece esse retiro de Páscoa, né? Então fala um pouquinho para a gente, bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada a todos que nos assistem pela TV Canção Nova. Então nós, como comunidade, assim como toda a igreja, proporcionamos para todos os fiéis, aqueles que se interessarem, esse retiro de Semana Santa, que é em vista mesmo de mergulharmos, né, vivermos essa semana maior da nossa fé, da nossa espiritualidade da igreja, em vista de bem celebrarmos a Páscoa do Senhor, com Ele ressuscitarmos juntos, né? Então esse retiro de Semana Santa para nós é muito caro, né, assim, esse momento mesmo de imersão não na caro espiritualidade. No valor, viu, do retiro, caro pela... mas caro pela preciosidade que ele é. Justamente. E esse ano o tema, assim como todos os nossos retiros de Semana Santa, o tema é Jesus é o Senhor. Ele que é vencedor da morte e é o Senhor das nossas vidas. Então, por meio deste senhorio de Cristo, né, que morre para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado, de todo o mal, e ressuscita vitorioso para resgatar também-nos para uma vida nova. Então, esse é o tema e o cerne do nosso retiro de Semana Santa. Em todas as casas de missão acontece, né? Mas e aqui em Belo Horizonte, onde que é e quando que começa? Sim, esse retiro é um evento nacional da comunidade, então todas as casas de retiro, e nós, como Missão de Belo Horizonte, vamos estar realizando o nosso retiro de Semana Santa do dia 30 de março, sexta-feira, ao dia 1º de abril. Começa com a Paixão, então. Isso, começa na sexta-feira, às 8h30 da manhã, e o local é o Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, que fica ali na Avenida do Contorno, número 9384. Então nós estaremos ali sexta e sábado, na sexta pela manhã, a partir das 8h30, e no sábado à tarde, a partir das 2h da tarde. E o interessante, Gabi, é que esse retiro é uma proposta também da pessoa ter esse momento de espiritualidade, de imersão, e nós sempre participamos das ações litúrgicas, dos atos litúrgicos com a igreja. Legal. Então na sexta-feira nós vamos estar participando com o Dom Giovanni, né, da ação litúrgica da Paixão do Senhor, no sábado na paróquia da Boa Viagem, com o nosso arcebispo, Dom Valmor. Que legal, vocês vão para as paróquias, para as comunidades, para bem viver esse momento. Sempre em comunhão com o arcebispo ou com o bispo da nossa localidade, porque é um momento que nós, enquanto carisma, vivemos também como igreja. Que bonito. E no domingo, o nosso retiro vai começar às 11h da manhã, também com a missa do arcebispo Dom Giovanni. Também nós estaremos junto com ele na paróquia São Sebastião. Então, na sexta e no sábado, nós vamos estar no colégio, e no domingo, na missa na São Sebastião. Para mais informações, as pessoas podem ligar ou acessar algum site? Isso, aí podem acessar o site, né, o portal da comunidade, que é conshalom.org/event, sem o O. Event. Isso, ok, event. Então mais informações você acessa aí e vive essa experiência. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço pro Dom Giovanni. Você estando com ele, fala que a nossa equipe mandou um abraço para ele, claro, tá bom? Com certeza. Obrigada, Deus abençoe. Tá, tchau, uma ótima Semana Santa para você. A todos, tchau. E assim como acontece na comunidade Shalom, também aqui em Cachoeira Paulista, nós temos o acampamento de Semana Santa que começa amanhã. Sendo que hoje já temos a procissão de encontro, tá bom? À noite, uma procissão lindíssima para rezar, é bonito demais. Então, iniciando amanhã, na quinta-feira, vamos até o domingo de Páscoa, e o tema desse ano lá é, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Então é um tempo de mergulharmos profundamente, de parar um pouquinho, de confessar, de voltar para Deus. Se você quer mais informações, você pode ligar para o 12 3186 2600 e também acessar eventos.cançãonova.com. Combinado?
Quero encontrar você lá, estarei esses dias lá em Cachoeira Paulista, vivendo esse tempo também com vocês. Combinado? Então a gente se encontra, se Deus quiser, não nos encontrando fisicamente, a gente se encontra na Eucaristia, não é? Durante todos esses dias. Gente, o nosso programa hoje tem algo bem interessante. Eu quero convidar você para ficar atento na receita de hoje. Quem vai estar com a gente é a Milsane de Paula, do restaurante Sebastião Gourmet, junto com o Felipe e Daniel. Muito bem-vindos. Olá, e Gabi. Tem coisa diferente aí, né, gente? É uma muqueca de peixe à mineira. Então, os baianos, os capixabas, não se sintam ofendidos, é uma muqueca diferente que a gente vai ver. Mas se é mineira, tem queijo na muqueca? Como que é isso? Queijo não. Tem outra coisa, outro segredo. Outro segredo mineirinho. E quem vai estar com a gente também é o padre Marcelo. E eu fiquei sabendo, padre, que o senhor gosta de cozinhar também, que já até veio aqui no nosso programa, que o senhor gosta desse lado de cá. Padre Marcelo, o senhor tem ideia de como é uma muqueca capixaba, a mineira? Bem, não tenho a mínima ideia dessa muqueca não tem mineira. Queijo, a gente já diminuiu uma hipótese. Mas sendo lá da região de Sabará, será que tem Oropronobis? Oropronobis sempre tem. Então o padre já acertou aí o que tem. Então daqui a pouquinho nós vamos ver direitinho aí o que tem de diferente nessa muqueca. Eu sou curiosa, viu, para saber. Mas e você, tá curioso? Daqui a pouquinho a gente vai passar para você o que tem de diferente nessa muqueca. Eu vou aqui com o padre Marcelo, aproveitar e lhe dar um abraço. Seja muito bem-vindo, Obrigado, viu, padre? Gabi. Sua bênção. Deus abençoe. Bom tê-lo conosco nessa semana maior, nessa semana toda especial. Também. Ontem nós estivemos falando um pouquinho do que é a Semana Santa, né? A vivência de cada tempo. Estivemos com o Dom Edson. E é interessante saber que o senhor vem de uma paróquia que tem adoração contínua, né? Sim. E como que fica a adoração nesse tempo? Pois Gabi, aqueles que nos acompanham também através da Canção Nova, meu abraço. E um abraço também para o meu povo lá da região da Zona da Mata de Manhuaçu, que está sempre conectado na Canção Nova, acompanhando vocês. Bem, a Boa Viagem, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, que é Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, ela está presente... Já tem 80 anos? Exatamente. Ela está presente ali no centro do bairro Boa Viagem. E há 80 anos, essa igreja, que tem uma história de mais de 300 anos de paróquia, ela assumiu essa missão em 1937, precisamente falando, no dia 31 de outubro. Foi ano de festa. Foi, 80 anos. Às 22 horas começava solenemente a adoração perpétua. E aí é curioso, Gabi, os que nos acompanham aí na Canção Nova, que é o único dia, podemos assim dizer então, que não tem adoração perpétua, onde o Santíssimo exposto noite e dia, ele é recolhido no sacrário e não se abre as portas da igreja nem para adoração sem exposição do Santíssimo, que é da sexta-feira depois da Paixão e Morte de Cristo até a Vigília Pascal. Então, isso acompanha a espiritualidade da igreja, que nos diz assim, olha, nesse período da morte de Cristo não tem sacramentos na igreja, não tem celebrações e também não tem o porquê nós fazermos a obra da adoração perpétua presente nesse período. Nós nos recolhemos no silêncio, como quem vela mesmo, alguém muito querido que morreu. A ausência para que com o Cristo ressuscitado na Vigília Pascal, nós possamos ressurgir com a Eucaristia também ali presente novamente na adoração perpétua. E nós tivemos ontem até uma pergunta que dizia da celebração do lava-pés. Sim. Que é recolhido Jesus, termina a celebração em silêncio, Jesus vai para o tabernáculo e ali se faz a adoração até a sexta-feira. Sim. E a pergunta era, como fazer essa adoração? Que tipo de oração, uma vez que é pedido silêncio? Sim. Então eu quis trazer novamente essa pergunta, uma vez que o senhor vive essa realidade da adoração perpétua, para explicar um pouquinho para a gente. E é uma boa pergunta, porque com isso você também dá oportunidade
para a gente evangelizar os irmãos, os grupos, nas diversas comunidades, nos grandes centros ou os lugares mais longínquos da igreja. Então, que tipo de adoração a igreja recomenda? E olha que bonito, a coerência litúrgica, você falava no início do programa, né, de vivermos essa dinâmica pascal do Cristo, para que a nossa vida se configure também com a Páscoa do Cristo. A nossa alegria, a ressurreição do Cristo, a nossa dor, a nossa morte, a morte do Cristo. Onde a igreja então propõe, após a celebração da ceia do Senhor, segundo a narrativa bíblica, Jesus se retirou no Monte das Oliveiras e pede que os discípulos o acompanhem em oração, que façam uma vigília com ele. Ora, é uma vigília no sentido de guardar o silêncio, a contemplação. É quase como se a igreja dissesse para aqueles cristãos que vão continuar em adoração, como na Boa Viagem, depois da ceia do Senhor, a noite inteira, sexta de manhã, guardar em silêncio, contemplando o sofrimento e a agonia do Cristo nesses últimos momentos da sua vida. Para que a gente curta isso? Não. Para que nós aprendamos também a rezar o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa dor, somada ou unida ao do Cristo ali. Por isso o tom da adoração, onde quer que estejamos, é o tom realmente de uma adoração mais contemplativa, que se for cantar, né, cantos menos festivos, cantos mais de introspecção, de meditação, para aprendermos a rezar nesse período a agonia de Cristo. Pode ajudar também ler as passagens bíblicas? Sim, com certeza. Retomar a palavra de Deus, esse tríduo pascal é fundamental. Então, por exemplo, na Igreja da Boa Viagem, no Santuário da Adoração Perpétua, vamos orientar aqueles que vão passar a noite em vigília, retomem a celebração da ceia do Senhor, as orações, as leituras, né, os salmos, o Evangelho. E o tom da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa é o lava-pés de São João capítulo 13, ou seja, Eucaristia é serviço. E aí Jesus vai nos ensinando a descer mesmo aos pés dos irmãos e irmãs e lavar, ou seja, é um ato de humildade, de esvaziamento, porque todo o movimento do Cristo nesse tríduo pascal até a ressurreição é kênosis, é esvaziamento. Sendo Deus se fez humano, esvaziou-se de si mesmo, para nos ensinar alguma coisa, né? A nós que somos criaturas, não queiramos ocupar o lugar do Criador, né? Sejamos quem nós somos, filhos e filhas de Deus, por isso marcado também pela contradição, pelo paradoxo, pela fragilidade, pela força, pela graça, pelo pecado. E é tudo isso que a igreja nos convida a contemplar com Cristo, quase que dizendo assim, vamos com Ele para o Monte das Oliveiras, depois da celebração da ceia do Senhor. Olha que bonito e interessante assim, nós percebemos a riqueza da igreja, que não é um teatro, né? Não. É uma atualização do mistério. Não é uma lembrança o que vamos viver, né? Como às vezes alguns até nos acusam, não conhecendo da profundidade da espiritualidade cristã. E às vezes alguns cristãos também católicos que não entendem essa profundidade. Nós não vamos viver como a Sexta-feira da Paixão, a narrativa da paixão e morte dele como um teatro. Nós vamos reviver a experiência para que ela nos ilumine também em nossa via crucis, em nossos calvários, em nossas cruzes da existência. Para que os nossos sofrimentos não sejam compreendidos apenas na dimensão humana, mas também que ele seja redentor. E que se ele for por causa do pecado, que ele seja transformador a partir do coração penitente. Olha só, o que eu gosto sempre de falar que é dessa realidade do sofrimento redentor. E nesse tempo da paixão a gente começa a entender um pouco mais, também através das celebrações da liturgia, o que é esse sofrimento redentor. É não ficar e sofrer em vão, mas somado ao próprio Cristo, nós entregarmos esse sofrimento, ofertar a Ele esse sofrimento e ressuscitar também com Ele, porque tudo Sim. vai passar. Sim. Uma hora passa, uma hora nós vamos ressuscitar. E eu acredito que o mistério pascal do Cristo, né, vida, paixão, morte e ressurreição, nos ensina algo extraordinário, Gabi. Que a nossa vida, ela é mistério pascal. Por isso, não queiramos apegar às alegrias, às felicidades, os momentos festivos. Vivamos sabendo que eles vão passar. E a mesma coisa a dor, né? Ou seja, quando você passa por um sofrimento, enfermidade, ou até mesmo o sofrimento agudo que é a morte, viva como cristão sabendo que também ele vai passar. E aí essa impermanência, essa transitoriedade entre as coisas belas, alegres da vida, prazerosas e as sofridas, elas passam e nos dizem uma coisa, só Deus permanece.
Por isso, seja fiel à sua alegria de hoje, porque ela vai passar e vai ficar o que de melhor você viveu. E seja fiel à dor, ao sofrimento, àquilo que você vive, porque também vai passar. Isso é o fruto, é a semente do ressuscitado que nos conduz. E quando passar, você vai ser já uma pessoa nova, diferente, capaz de ajudar os outros que estiverem depois passando as mesmas situações que você, né? Assim como para o Cristo nós aprendemos, a gente pode ensinar aos outros também com o nosso sofrimento. Então aguenta firme aí, vai passar, você vai ressuscitar com Cristo também. Se você está precisando dessas palavras hoje, que o Senhor ressuscitado, nesse tempo de paixão, Ele possa viver com você e você possa entender esse mistério que você vive. Também, na sexta-feira, nós temos aí um convite da igreja, que é o jejum e a abstinência de carne, que só é pedido em 2 momentos pela igreja, né? Que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Sim. Como que se vive esse jejum, padre? Bem, o jejum ele entra como um sacrifício, né? Ou seja, eu renuncio a algo bom, a algo que me dá prazer, satisfação, algo da minha rotina, seja então do alimento, seja de práticas, de atitudes, onde nós somos convidados a renunciar, né? Então o jejum nesse sentido é um ascese, é um exercício espiritual no qual, ao abdicarmos, então, por exemplo, da carne, que é um elemento simbólico forte, né, do jejum quaresmal, nós possamos aprender a dominar mais os nossos instintos, os nossos impulsos. Eu costumo comparar o seguinte, Gabi, e os que nos acompanham através da Canção Nova. O jejum, como ascese, exercício, é mais ou menos como uma academia, não uma academia de atividade física, onde você vai para fazer uma atividade para ter saúde, mas você faz nessa academia espiritual que é o jejum, um exercício, ou seja, a renúncia da carne, por exemplo, para que você aprenda a se tornar mais forte. Não fisicamente, porque fisicamente é atividade física, mas espiritualmente. Então, por exemplo, um fruto da renúncia de algo que você gosta, um doce, um chocolate, uma bebida, te torna uma pessoa mais capaz de dominar seus impulsos, seus instintos, e não só no sentido dos desejos, da vontade, como também, por exemplo, com a questão da língua, né? Alguns até falam do jejum da língua como um exercício mesmo que nos torna mais sóbrios e serenos para que diante daquilo que é mal, ruim, ao invés de eu não posso colaborar com nada de bom, então silêncio. Ou seja, é o sacrifício, é o jejum que nos ajuda a pensar mais nessa dimensão. E aqui eu digo até algo interessante e que eu tenho brincado na Quaresma, mas falando sério, que em tempos de tanta violência e intolerância nas redes sociais, uma prática que é muito contemporânea, há poucos anos atrás, nós não tínhamos redes sociais, nós não circulávamos pelo mundo virtual. E hoje está na nossa rotina, WhatsApp, Instagram, Facebook o tempo inteiro. Então, se no passado falar mal da vizinha era pecado, né, que é a fofoca, a maledicência. Nas redes sociais agora. 1000 vezes mais, porque com um clique que você dá, você fala, Destrói. Não é para vizinha, você fala para milhares, centenas, dezenas de pessoas. E eu brinco assim, olha, eu não tenho visto no confessionário as pessoas pedindo perdão a Deus pelas maledicências nas redes sociais, por exemplo. Quando você dissemina uma notícia falsa, uma notícia que você não sabe a fonte, nem se aquilo ali é verdadeiro, uma notícia que promove a intolerância, a discórdia, a divisão dentro da igreja, isso não é um pecado, e é um pecado virtual que afeta o real das pessoas. Então, nesse sentido, o jejum pode nos ajudar, inclusive, a aprender a lidar melhor com isso. Olha só que interessante, é bom para a gente parar um pouquinho e se rever, né, em todos os aspectos. A gente está falando um pouquinho aqui sobre a Semana Santa, mas nesse programa nós também vamos falar sobre os sonhos. Isso mesmo, sonhos. Muitas vezes Deus fala conosco através dos sonhos. Deus tem falado com você, como você tem recebido aí essa orientação de Deus? É vontade de Deus ou é os pensamentos agitados? Nós vamos falar um pouquinho no próximo bloco, eu espero por você. Estamos de volta nessa semana maior, fazendo nossa Manhã Viva acontecer com esse esclarecimento um pouquinho da semana para que a gente possa vivê-la bem, mas também agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sonhos, aqueles sonhos que nós vemos na palavra de Deus, que Deus falava através dele para os seus
filhos para os seus servos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aí você pode partilhar com a gente através das redes sociais, @manhãviva, através do Face ou no Instagram, tá bom? @manhãviva, falando um pouquinho dos seus sonhos. E aí, você tem sonhos? Você tem sonhado? Eu estava brincando aqui que eu confesso que ultimamente não tenho sonhado não, porque as noites são um pouquinho mais agitadas com um bebê pequeno, mas existem esses sonhos em que Deus nos fala. Como a gente pôde ver na leitura, ver na palavra de Deus, o sonho de José do Egito, o sonho de Dom Bosco, de São José nesse mês que a gente tem celebrado, que tem vivido esse mês de março, que já está aí no finalzinho. Então a gente quis trazer um pouquinho sobre essa realidade hoje no nosso programa. Eu queria perguntar ao Padre Marcelo, qual é a importância dos sonhos? Bem interessante, né? Acho que os sonhos são importantes porque eles fazem parte da nossa vida. Quer dizer, eles constituem o nosso ser humano. Assim como quando nós vemos na natureza uma cachoeira, uma mata, isso nos conecta com Deus porque é obra dele e a gente vê e escuta Deus. Então vamos pensar que se o sonho existe como um mecanismo psíquico na nossa estrutura humana, ele também pode ser uma porta de compreensão, de leitura, não só de autoconhecimento, mas também de aprender a escutar Deus. Agora, existem aqueles sonhos quando você tem um dia super agitado, você ouve muitas informações, cada pessoa fala uma coisa, de repente quando você sonha tudo que você viveu no dia, tudo misturado. Exatamente. Isso seria o quê? Uma tentativa do ser humano, mentalmente, psiquicamente falando, se organizar. Porque o sonho, ele faz parte de uma dinâmica do ser humano que é o dormir. E o que é o ato de dormir? Não comparando mal, é como com uma máquina de computador que você tem que desligar para fazer o reset, para ele se reprogramar, para ele descansar. O sono é também um momento que o ser humano, como uma espécie de máquina humana, parar, desligar e se recompor. Por isso, por exemplo, quando uma pessoa está vivendo um sofrimento agudo demais, um dos mecanismos, você sabia que se não for um problema de pressão ou outros causadores de doenças, o desmaio é uma saída psíquica. Para o cérebro não pifar. Para não pifar. Eu vou te dar um exemplo, assim. Eu cometi, por exemplo, uma falha uma vez na missa. Eu esqueci uma parte fundamental da missa, num momento de estresse e de cansaço, e quando eu me deparei com aquilo, foi a consagração na missa. Então, eu virei a página passou colada e eu fui lendo, segui. E logo em seguida eu comecei a notar, gente, eu não consagrei, eu pulei. Eu comecei a ter formigamento, eu comecei a ter falta de ar, eu percebi que eu estava praticamente quase para desmaiar. O desmaio seria ali para mim uma saída psíquica fantástica, ou seja, a angústia ficou tão elevada que o que eu poderia fazer ali para tentar consertar aquele erro, ainda mais transmitindo na rádio a missa, eu não suportava aquilo. Então, por exemplo, se eu tivesse desmaiado ali, teria resolvido. O padre não estava se sentindo bem e... Exatamente. Né? Eu teria resolvido uma questão social, teria resolvido uma questão ali da missa religiosa na rádio e eu teria voltado de um outro lugar, onde a angústia estaria lá embaixo e eu teria condições de me reorganizar. Então, olha só, esse desmaio é o desligamento. Então, o sono, eu desligo e eu vou me reorganizar psiquicamente para no dia seguinte eu voltar. Você falou, né? Eu tenho dormido pouco por conta do bebê e tudo mais, não tenho tido tempo de sonhar. Ou seja, você está dizendo um pouco assim, a sua noite, o seu sono, o seu tempo de se refazer fisicamente, mentalmente, está um pouco reduzido por conta da educação do bebê. Então veja o que você está dizendo, eu preciso de descansar mais para que eu possa dar conta da rotina. Então o sonho faz parte do descanso noturno e nele nós vamos nos reorganizando. E olha como que o ser humano, o organismo é sábio, como que Deus nos criou de forma tão perfeita. No sono nós descansamos não só fisicamente, que é também outra dimensão do descanso. O corpo cansou, gastou energia,
está com um nível de desgaste, ele repousa, se recompõe fisicamente. E a dimensão psíquica, como é que isso se dá? A gente descansa mentalmente e reorganiza as alegrias, os sofrimentos, tudo aquilo. Que foi vivido que a gente não conseguiu organizar ainda, à noite, Exatamente. Isso vai sendo reprogramado. Deus é perfeito, não é? Perfeito. E o sonho está aí dentro, né? Por isso você falou assim, olha, viver um dia agitado, muitas confusões, problemas, e vem aquele sonho caótico. É uma tentativa do ser humano se organizar mentalmente. Pôr no lugar, ajeitar a casa, né? Pôr em ordem, como nós falamos, aquilo que foi meio caótico durante o dia. E o pesadelo seria isso também? O pesadelo também pode ser tradutor, muitas vezes, desses momentos conflitivos, angustiantes, caóticos, de grandes sofrimentos, perdas, onde a rotina é ferida, onde você tem um caos. Exemplo, uma notícia horrível na sua vida, perdi um emprego, uma doença grave, morreu alguém. Você vai e entra numa fase de vida conturbada, né? E aí os pesadelos podem acontecer mais nesse momento da vida. Ou sonhos muito angustiantes, onde você sonha que está morrendo, que está tendo doenças e que você está com infarto. E pior que você acorda, você viveu no corpo aquilo mesmo. Você teve taquicardia, assim, você chorou, se você chorou no sonho, porque o organismo, o corpo, ele reage no sonho como uma realidade verdadeira, como da consciência. Isso também é algo muito interessante. Eu comentava com a Carol na preparação aqui, né? Assim, olha, o sonho é tão real que se você sonha, por exemplo, que você está chorando por conta de uma morte de alguém, você acorda, você nota que você chorou mesmo. As lágrimas desceram, os olhos ficaram marejados, porque o corpo é o teatro, é o palco onde a cena é interpretada. Emoções. A cena do que está sendo narrado mentalmente, no inconsciente dos sonhos. Eu acho que também vai por fase, né? Agora, o senhor falando, eu me recordei que quando eu era pequena, eu tinha sempre o mesmo sonho, que era eu e os meus pais morrendo embaixo de um caminhão. Mas eu acho que isso era essa manifestação do medo de perdê-los, né? A criança tem esse medo da ausência dos pais, de perder os pais. Então, nem sempre a gente consegue interpretar, claro, quando criança não conseguia interpretar o que significava isso, mas a gente vê um pouco sobre essa interpretação dos sonhos com o José do Egito. E a gente quis trazer aqui um filme animado, um desenho animado sobre o José do Egito, que fala exatamente sobre essa interpretação dos sonhos. Vamos acompanhar. Não são dois sonhos, apenas um. Dois símbolos do que Deus está para fazer. Pode dizer. Haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito. Esse é o significado das 7 vacas gordas e das 7 espigas cheias. E o que são as 7 vacas magras? E as 7 espigas murchas? Em seguida, virão 7 anos de uma fome gravíssima, que consumirá toda a terra. 7 anos de fome. 7 anos. Estamos perdidos. Tudo é possível para Deus. Divida este reino em seções e indique um administrador para cada uma delas. O trigo deverá ser sabiamente estocado. Deverá construir mais celeiros. Durante os 7 anos de abundância, a 5ª parte das colheitas deverá ser estocada.
Há muita coisa a fazer. Não sei se sozinho eu conseguirei. O povo espera muito do Senhor. Procure um homem honesto e sábio e ponha-o à frente desta imensa tarefa. Sim, José. Sim. Deve existir alguém que... Não há ninguém tão honesto e sábio quanto você. Daria a um hebreu uma posição tão alta? Sou o faraó. Eu posso fazer o que quiser. É uma honra, faraó. Mas o meu pai, a minha família, eu esperei tanto. E ajude meu povo nesse tempo de fome. Desculpe, mas preciso insistir. Ai, gente, que filme lindo, que história linda, né? Linda, mas sofrida também. A de José, que foi vendido aí pelos irmãos por inveja, vai como escravo para o Egito e depois de um tempo, quando o faraó tem esse sonho, lembram que ele uma vez revelou um sonho lá na prisão e o chamam para interpretar esse sonho do faraó e o interpreta com clareza. Os outros que chegaram antes não conseguiam interpretar, ele interpreta com clareza e a gente pode ver que o faraó percebe que ele é esse homem de confiança que estará ali para conduzir esse tempo. E ele fala, mas é a minha família. E a família depois vem como uma consequência desse tempo, né? Mas a beleza dessa interpretação, no caso, foi preciso interpretar esse sonho que era profético. Sim. É uma das minhas narrativas bíblicas preferidas de infância também. Eu acho, olhando apenas como uma narrativa, como se fosse um livro de história, né? O que não é, mas é belíssimo, né? Assim, encantador perceber como que um homem de uma violência bárbara como a que ele sofreu, na inveja dos irmãos, a violência de ser vendido como escravo, ele daí faz uma história nova de vida, né? Ele não ficou preso nessa murmuração, nessa tristeza do ser entregue, não é? Não ficou na violência e transformou, podemos traduzir no nosso linguajar popular, o limão numa bela limonada. E depois ainda pôde matar a sede dos irmãos, oferecendo essa limonada, né, para salvá-los também dos 7 anos de vacas magras que o povo hebreu vivia, né? Então é bonito perceber assim que o sonho, enquanto uma manifestação de Deus, ele nos ensina, não de forma mágica, como às vezes as pessoas querem, é isso, é aquilo, não sei o que. Eu como psicólogo que eu sou também, eu gosto sempre de dizer assim, depois que eu me tornei psicólogo, eu me tornei muito mais cuidadoso com as palavras, ao contrário de que alguns falam que psicólogo fica com essas pseudo-psicologia, eu faço, não, quem faz isso normalmente não é um bom psicólogo ou nem é psicólogo, quer ficar como se tivesse um conhecimento sobre você que você não tem e às vezes a gente usa isso de forma equivocada. Então, de ter mais cuidado com o que fala. E no caso dos sonhos também, muito isso, assim, quando alguém chega a mim dizendo, olha, eu sonhei isso, o que é? Me diga o que é o sonho. Eu costumo dizer, o que você acha que é este sonho? E aí essa revelação, ela vem de dentro para fora, é da pessoa. Por mais que eu possa traduzir elementos simbólicos, como os elementos simbólicos que podemos encontrar numa vertente de leitura psicanalítica, por exemplo, uma espada representa isso ou aquilo, etc. O que é para a pessoa. Então ela tem que descobrir e dizer. Por isso, quando a gente escuta um sonho, que a gente trabalha com essa noção de revelativo, todo sonho pode ser revelador, porque se ele faz parte do ser humano, a partir dele Deus pode nos ajudar a sermos melhores. Então não tem nenhum mistério, nenhuma mágica. Se o sonho faz parte da nossa existência e eu quero crescer como pessoa e como ser humano, como cristão, então aprenda a ler os seus sonhos. E aí Deus vai se manifestar na parte dessa busca também. Ou seja, se torna uma porta de conhecimento da fé. Uma porta de salvação mesmo, no sentido dela aprender a escutar como até palavra de Deus, mas não de uma forma impositiva, mágica, restritiva, mas de uma forma que a torna uma pessoa melhor. E às vezes até mesmo com esse poder de intercessão, né? Por aquilo que se sonhou. A gente tem algumas participações aqui. Ela diz assim, a Vera, eu tenho muitos sonhos, principalmente de revelação. Às vezes eles acontecem
às vezes acontecem as coisas que sonhei no outro dia mesmo. Então, já que você se conhece, sonhou, já interceda, já coloque em oração o seu sonho, né? Tem mais participações aqui, da Rá Falcão, que diz: os sonhos me incentivaram a interceder pelo próximo, pois diversas vezes sonhava com certos avisos. Passei a orar, mesmo não sabendo por quem era. Afinal, somos todos irmãos. Então, ela entendeu essa realidade de intercessão, né? E o Tiago, ele diz: às vezes Deus revela nos meus sonhos coisas que vão acontecer no futuro. Por exemplo, sonhei que uma amiga me disse que o pai dela ia internar. No dia seguinte, ela me falou realmente que o pai dela teria que internar. Ou mesmo já me deu revelações para ajudar outras pessoas. Mas tem que ter muito discernimento para saber o que é sonho de Deus e o que é apenas sonho comum, decorrente da agitação do dia a dia. Então, essa é a participação do Tiago. Sim. Então, a gente percebe que aqui as pessoas que partilharam com a gente com relação ao sonho, o sonho acontecia, mas é preciso também ter esse entendimento de intercessão também, né, padre? E esse discernimento, porque senão a vida pode ficar muito sofrida, dependendo de como a pessoa lida com os seus sonhos, ou até como um sonho nessa perspectiva de revelação, porque ela pode, de repente, se tornar uma pessoa extremamente acuada ou angustiada constantemente por causa desses sonhos. O que vai acontecer, né? É como se sempre eles fossem avisar uma tragédia. Coisa em geral, ruim. esses sonhos trazem essa ideia de coisas ruins. Ou seja, imagina uma pessoa constantemente movida por isso. Por isso, há que se ter muito cuidado, discernimento. É como eu disse, né? Para saber se é da agitação do dia ou se... Exatamente. Ou se esse sonho aí está querendo te aproximar mais de Deus e do ser humano. Alguém aí falou, né? Algo bonito assim, ao mesmo sem saber quem é, do que é. Eu intercedo. Eu intercedo. É isso, assim. A vida não consiste em entender tudo, explicar tudo. Até porque se tem algo que não faz parte da nossa existência, é que nós somos tudo, 100%, né? Eu costumo dizer, ora, até de vez em quando a gente tem dúvidas sobre Deus, e isso é perfeitamente coerente com o princípio de que nós somos imperfeitos, que nós somos finitos, que nós somos contraditórios, que nós somos marcados pela falta. E eu acho que exatamente porque nós somos marcados pela falta, pela contradição, pela finitude, é que nós devemos nunca nos equivocar com lugares de Deus. E sempre pensar, é Deus que nos completa. E esse lugar pleno, completo nessa vida não pertence a nós. Embora nós devemos buscar como uma meta espiritual que só vai plenificar na eternidade. E então o lugar pleno, 100%, é de Deus. O nosso é o lugar crescente. Podemos sempre sermos melhores do que fomos ontem. Estamos galgando, né, a vida eterna, mas Exatamente. É um caminho, é uma estrada, né, uma escada para a gente ir subindo aos poucos. É interessante também as participações. Aqui ela não tem nome porque é número o dela, né? Mas ela diz assim: minha filha, que é especial, sonha muito com Nossa Senhora e com Jesus. Uhum. A Ana Silva, ela depois queria saber qual é o seu Instagram, padre. Pediu para divulgar aqui pra gente, por favor. Então já aproveita, Posso padre, falar? pode falar. É pe.marcelobh ou .bh, alguma coisa assim. Mas eu faço questão de manter lá PE, porque como uma figura pública, eu sou padre e eu gosto de usar o Instagram como um lugar também de contato com os fiéis e de evangelização. Né? Que legal. Então é pe.marcelobh ou .bh. Isso. Depois a gente descobre e fala para você aí no intervalo, a gente dá uma olhadinha aqui e fala certinho. O que a igreja fala sobre os sonhos? Olha, o que a igreja fala sobre os sonhos? Eu acho que o que tem dos sonhos vem mais da Bíblia, né? Daquilo que a palavra de Deus da igreja nos é apresentado para nos conduzir na fé. Então, os sonhos, eu acho que estão um pouco na perspectiva do que alguns aqui estão falando, assim, como algo que nos ajuda a compreender Deus, a vontade de Deus em nossa vida, porém tendo muito esse discernimento e essa sabedoria. Nós temos vários mecanismos de sonhos. Inclusive, devemos considerar que, pena que até agora que ninguém interagiu conosco falando desses sonhos, como sonhos que vêm da agitação ou de momentos felizes da vida, fases boas da vida e que nos ajudam no autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma expressão de Deus, porque tudo que é bom no ser humano e tudo aquilo que nos ajuda a sermos melhores é Deus na história. Nós não podemos separar
como em quadradinhos, né, a presença de Deus. Então eu penso, se Deus me dá capacidade, olha, você deu uma dica que eu queria pegar lá antes, mas não entrou o vídeo, do seu próprio sonho. Vou repetir o que você falou. Você disse assim: quando eu era criança, eu sonhava muito com acidente, com morte minha, dos meus pais. E você deu a leitura do seu sonho que, se eu fosse interpretar, aí sim, como conhecimento de psicologia, eu diria, é isso, Gabi, você foi em cima. Quando você começou a descobrir, provavelmente como criança, que esses pais não são onipotentes, que eles não são poderosos, que eles são também marcados pela falta, ou seja, eles não estão para você o tempo inteiro, que eles não sabem tudo, que eles em algum momento erravam com você, você começou a perceber que eles eram limitados e que eles podiam inclusive morrer. Você podia perdê-los. E aí você sonha com acidente, com morte. Então, na verdade, ali você estava elaborando essa relação da criança, do filho com os pais, que é: meus pais não são deuses. E meus pais não estão para mim como pessoas que fazem a minha vontade, como se eu fosse Deus também. Que é uma ideia narcísica da criança na infância, em que tudo gira em torno dela. Né? Por isso que fala assim, o reizinho da criança, onde tudo está ao redor dele. E a criança vai ter que descobrir, não, que ela não é um rei, uma rainha, e que os pais não podem tudo. Como é que ela elabora isso? Sonhando. E o sonho, na medida que ela fala, ela trabalha, ela está criando uma nova construção psíquica, onde ela suporte a ideia de que os pais possam errar, possam vir a morrer, né? E que ela vai ter que suportar isso. E onde ela vai trabalhar isso, vai ser no isso sonho, não é Deus, esse né? entendimento. Isso não é de fato um trabalho divino no ser humano. É bonito demais, lindo, gente. Lindo. Nós vamos para o nosso intervalo e depois nós teremos essa muqueca, que eu sei que o padre também está curioso para saber o que ela tem de diferente. Essa muqueca mineira, o que tem de diferente nela? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você pode participar do nosso programa através do @manhãviva no Face e no Instagram. Eu espero por você no próximo bloco. Estamos de volta nessa Manhã Viva, falando um pouquinho sobre os sonhos. Eu já quero ler aqui essa participação. Não tem o nome dela aqui, mas ela diz assim: sonho muito, mas nem sempre me recordo dos sonhos ao acordar. Já li que os sonhos são em preto e branco, mas os meus sonhos eu vejo as cores, é colorido. Ô padre, por que se esquece do sonho? Bem, primeiro, não tem nada de anormal esquecer dos sonhos, também faz parte do nosso mecanismo psíquico, né? Ou seja, quando a gente tem um sonho, seja um sonho gostoso ou um sonho angustiante, que a gente chama pesadelo, se a gente acorda após, a gente lembra praticamente de tudo. Eu mesmo, na minha terapia, eu costumo anotar quando eu tenho sonho, acordo, eu anoto. Sonho muito real, o senhor anota? Sim, para eu trabalhar depois e buscar o autoconhecimento e o crescimento em cima deles. Então, o esquecimento é um mecanismo de defesa, porque uma das formas de nós termos acesso ao inconsciente é o sonho. E o inconsciente, ele vai revelando, ele vai colocando para nós, pela via de sonhos gostosos ou sonhos sofridos, de angústia, pesadelos. Às vezes a gente não suporta escutar ou lidar com as nossas próprias verdades. Então, o inconsciente, como mecanismo de defesa, na sua sabedoria da estrutura humana, ele vai recolhendo e deixando pequenos fragmentos como doses homeopáticas. É como se o sonho, se o nosso psiquismo dissesse assim: não, o Marcelo não suporta toda essa verdade do sonho. Vamos recolher 90%. E deixar só algumas luzes. Isso, exatamente. Então, o esquecimento é um mecanismo de defesa. Olha que legal. Então, sonhamos, a gente pode anotar e aos poucos ir pedindo a Deus a graça de trabalhar na gente aquilo que foi sendo revelado. Sim, através do sonho. Ou então aquilo que é a agitação própria do dia a dia, os medos, os anseios, para que a gente possa ir crescendo com eles. Olha que legal. Sim. Padre, eu vou fazer um convite. Vamos ali para a gente aprender a fazer essa muqueca especial. Mineiro. É bom que aí o senhor já aprende também, já toma nota, viu? Vamos lá. Porque a Regina, nossa cozinheira lá em casa, já vou pedir para ela aprender. Então já passa. Bem-vindos, viu, mais uma vez. Alegria tê-los aqui com a gente. A alegria é sempre minha, sempre. Eu quero saber, assim, o que a gente precisa para fazer essa muqueca, qual é o segredinho dela? Então, a gente precisa, um ingredientezinho que eu esqueci aqui, a muqueca, ela é a base de
angu. Angu! É, esse Padre, é o vai segredo. angu, pá! Olha o segredo. Tinha que ser mineira mesmo. Tinha que né? ser mineira. Nesse... Como eu disse antes, gente, nenhuma ofensa aí para os baianos, nem para os capixabas. sim, Esse daqui é uma muqueca à la mineira, né? Sim, Vamos falar. porque na verdade a questão do paladar é muito específica em cada região, né? É cultural, inclusive. A comida mineira, ela é conhecida por ter temperos mais leves, né? Assim, o alho, a cebola, não como a comida baiana que tem a pimenta, o coentro, o dendê, né? Então, eu adaptei essa moqueca, pela experiência lá no Sebastião, eu percebo que o paladar do mineiro tem essa especificidade e o mineiro, os ingredientes polêmicos, o mineiro geralmente não gosta muito. Então, eu tirei o coentro, o dendê, que é da moqueca baiana, e o leite de coco, que é da moqueca capixaba. E aí, eu coloquei reformulou. Os nossos ingredientes. Então, o que vai? Azeite, coloral, sal, açúcar, alho, cebola, que são os nossos ingredientes, cheiro verde, salsa e cebolinha, o peixe, que nesse caso é uma tilápia, porque é um peixe de água doce. Mantive os ingredientes portugueses, pimentões coloridos e cebola. E a gente tem aqui uma vedete, né, da nossa gastronomia, que é o quiabo. Nossa, vai até o quiabo, gente. Então não é só o angu, é o quiabo também. Ele está trazendo aqui para o lado de Minas. E essa é uma contribuição do chefe Cuyati. Eu contei para ele, ele falou assim, nossa, bacana demais. Então coloca um quiabinho pra gente colocar mais mineiro ainda. E como é de Sabará, a receita aí que o padre autoral, aí a gente coloca, finaliza com Ora Pro Nobis. Mostra para quem está em casa de outras regiões, para você saber o que é o Ora Pro Nobis, ó. Então, Ora Pro Nobis é essa folhinha aqui. Deixa eu cheirar. Ela não tem um cheirinho... Não. É mais o ela sabor, dá uma, né? Ela dá uma rama seca, viva, dá pra assim. sentir, sim. Se apertando aqui, dá pra Ô, Gabi, sentir. eu me lembro de um programa que eu vim aqui, que ela estava, que a receita era lasanha de Ora Pro Nobis. Até a minha família lá em Manhuaçu perguntava, é verdade mesmo, aquilo é gostoso, aquela cara boa de verdade? Mas era porque a lasanha de Ora Pro Nobis é uma coisa extraordinária e eu fiquei encantado com aquela receita. Então, de fato, assim, na receita Ora Pro Nobis tem tudo a ver, a cereja do bolo. E então, a gente está inventando um monte de formas de usar o Ora Pro Nobis. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... mas o Ora Pro Nobis é só daqui da região de Minas. Mas já encontram em outros lugares no país. Então vamos aprender, eu tô curiosa aqui, gente. Colocou azeite. O fogo médio, tá? O coloral. E aí a gente vai colocar o angu. Gente, o angu eu já fiz, porque o angu demora um tempo. Sim. Você fez ele com água somente? Eu fiz água e temperei. Temperei com alho e sal. Então água, alho e sal e deixou ele na consistência bem molinha. Bem molinha. Né? E aí eu vou colocar... E vou colocar um pouquinho de água aqui. Então a ideia é que ele fique molinho mesmo? Molinho mesmo. Agora eu vou apagar o fogo. Até eu arranjar esse angu aqui. Quer essa colherzinha aqui, ó? Essa aqui. Ótimo. Aí eu vou arranjar o fogo aqui e vou colocar o peixe. Esse peixe eu temperei com alho, sal e agora eu vou colocar um pouquinho de limão. Mas deixou para colocar o limão mais na hora. Isso. Aí eu vou colocar... Então você fez uma camada com azeite, com coloral somente. Colocou o angu já temperadinho, que já estava pronto, mais mole. Isso. E agora eu vou colocar os peixes. Gente, que interessante. Essa é uma receitinha que a gente pode fazer na Sexta-feira da Paixão, para quem não está comendo carne, né? A gente vai fazer lá no Sebastião nessa sexta-feira. Sebastião, gente, é o restaurante dela, viu? Que aí você fica lá em Sabará. Sebastião. Sebastião é o restaurante lá em Sabará. Inclusive, eu quero convidar todo mundo para ir à Semana Santa de Sabará, porque a Semana Santa de Sabará é sensacional. É uma Semana bem Santa... vivida, né? Bem celebrada. É uma Semana Santa de 300 anos.
Lá em Sabará tem aqueles passinhos? Tem os passos. Os passos são, como que eu vou explicar? Não sei se você conhece, mas é como se fossem casinhas espalhadas ao longo da cidade, onde tem uma cena da Via Sacra, não é isso? É isso aí. E aí na Semana Santa essas casinhas são abertas e para em frente dela para viver a Via Sacra, é isso? É isso mesmo. Eu tenho muita vontade de conhecer. Vai lá, Sabará. O que você fez aqui? Então, eu pus aqui o peixe, a cebola e alho. E agora eu tô colocando uma pitadinha de açúcar. Ok. Mas foi pitadinha mesmo, né? Foi bem pouquinho. Pitadinha mesmo. Depois a gente reacerta. Você tá fazendo tudo isso com o fogo desligado? Com o fogo desligado. Agora eu vou ligar o fogo. Vou ligar um pouquinho mais alto. Vou colocar o cheiro verde aqui. Eu gosto muito do cheiro verde, que ele dá uma cor na comida e um gostinho. Vou colocar esse anguzinho que eu coloquei aqui, ó. Você colocou mais água. Eu vou colocar um pouquinho de coloral. Cadê o coloral? Um pouquinho mais de coloral aqui em cima. Você não usa molho de tomate, não, nada disso. Nada usa o coloral que ele já vai dando essa... Os pimentões. E o peixe, o cozimento. Por que eu uso angu e não o fubá? Porque a muqueca capixaba e a muqueca baiana, elas usam só o fubá, né? A farinha de mandioca. Por que eu uso o angu? Porque o cozimento do fubá é diferente. O cozimento do fubá, o tempo de cozimento do fubá é diferente do cozimento do peixe. Que é muito rápido, né? O peixe. Então por isso que você já deixa pronto. Isso. E aí eu vou colocar aqui água. A muqueca tá prontinha. Você colocou sal em que momento? Não colocou ainda? Eu coloquei no peixe e no angu. No peixe e no angu. Aí agora quando ele não tiver, mais. Não, agora quando o peixe já estiver cozido, a gente só acerta o sal. No finalzinho. Isso. A gente tem aprendido muito aqui a deixar o sal sempre mais pro final, que você usa menos, né? E o quiabo? Agora a gente vai fazer o quiabo. Então, o quiabo. Gente, eu gostei de ficar do lado de cada fogão, olha, porque eu vejo tudo de pertinho. O quiabo. O quiabo. A gente vai colocar o azeite. Temperar o quiabo só com sal. Esse quiabo foi lavado e seco. Secou. Lavou normal e secou. Aí eu só tô temperando ele aqui com sal. Esse é o segredo para não ficar com baba? Na verdade, ele não vai ficar com baba porque ele só vai fritar, ele vai ficar al dente. A baba é mais quando com água. Com água. Mas tem pessoas que fritam o quiabo para ele não babar. Bom saber, gente. Eu não... Aí a gente vai colocar ele aqui. Esperem quiabo ainda não, tô aprendendo. Rapidinho você vai ficar fera. Aí aqui a gente vai colocando o quiabo. Pra dar só essa fritadinha. Isso. Então só foi lavado e seco, então seco para poder fritar, né? Isso. E agora o alho. O alho e a cebola. Que legal, gente. Tô tendo uma aula de quiabo aqui. Você tem costume de usar quiabo aí na sua casa? Eu tô aprendendo, confesso que eu não tenho não. Olha que legal. É uma outra forma de fazer. É o que a gente tem feito muito no Sebastião, descoberto novas formas para os mesmos alimentos. Né? Isso é o que a gente precisa até na nossa casa, né? Porque às vezes você tem um alimento e vai fazendo sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí a gente cansa de comer, os outra filhos coisa cansam. Que a gente faz no Sebastião é fazer os alimentos mais crus. Sabe, assim, mais al dente, igual esse quiabinho aqui, ó. Ele não vai cozinhar, ele vai ficar... Não vai ficar só fritinho, vai ficar mais al dente. Mais al dente. E a gente percebe que o alimento, que o sabor do alimento muda completamente. Do que ele muito cozido. Do que ele muito Além cozido. de conservar as propriedades dele. Além de conservar. Então aqui, ó, já fritei o quiabo. Fritou com azeite, cebola e alho e sal você temperou antes. Agora eu vou reservar aqui e vou fritar mais um pouco aqui. Enquanto isso, a moqueca tá ali. Enquanto isso, a moqueca tá ali. Daqui a pouco eu vou olhar ela de novo. E o peixe é bem rápido o cozimento. Rápido, dá quanto 5 tempo? minutinhos. 5 minutos? É rapidinho.
Geralmente na moqueca normal, essa camada do angu é feita com o quê? Com batata? Não, também, mas com farinha de mandioca. E no século XVIII, aqui em Minas, o milho foi um alimento muito usado por causa da... Ele era um alimento muito versátil. Era um alimento que podia ser... Podia ser servido para os animais, né? Os animais comiam. Então, assim, ele teve um crescimento muito legal aqui em Minas, né, no século XVIII. Que aí não ficava só com os animais, mas as pessoas passaram a consumir também. E a versatilidade dele também. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa com uma técnica só, que é o fubá moído no moinho de água, né? Então, esse... E aí é o que surge o angu e o fubá? O angu, o fubá, a broa, né? São vários pratos. Na verdade, surge o fubá, que fazem vários pratos a partir dele. E aí, essa é a questão do fubá. Por isso que eu resolvi usar o angu na minha receita, porque aqui a gente usa a mandioca, mas não tanto quanto... a gente não tem tantos pratos quanto a gente tem com milho, sim. né? Com o fubá. Então, aqui, ó, ela já tá quase pronta. Agora é só esperar o peixe cozinhar. Acho que vai ser o tempo da gente ir pro intervalo e voltar, não é? aí eu já vou montar o prato. Então tá. Então a gente vai fazer assim, a gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho, já com com essa moqueca super cheirosa no próximo bloco. E você ainda participa com a gente no @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram, combinado? A gente vai pro intervalo, toma aquela aguinha para matar a vontade aqui de comer essa moqueca e a gente volta já. Já estamos de volta e você aí, ó, acompanhando a nossa moqueca lá mineira. Que delícia, que já vai ser montado, já ficou pronto, deu tempo certinho. É rápido demais, né? É rápido demais. É bom para quem está em casa para fazer para a família aí, é um prato que você não leva muito tempo. O que mais demora é o angu, mas aí você deixa prontinho, ele... Então, eu vou montar, a gente pega o peixe... Tem que tomar... Cuidado para não desmanchar. Não desmanchar o peixe. Ainda mais que é tilápia? Pode. Ele é acompanhado normalmente com arroz? Ele é acompanhado com arroz branco. Gente, eu vou contar um segredo. Posso? Eu amo contar segredo aqui dos nossos bastidores. No intervalo, o padre já veio correndo para ver como tinha ficado. Porque o cheiro tá bom demais, né, padre? E como um bom mineiro do interior lá da roça de Manhuaçu, cresci comendo pratos de quiabo. Minha família faz muita coisa com quiabo. E quando ela falou assim, o quiabo ao dente, eu fiquei meio descrente. Então eu comi no intervalo um pedacinho do quiabo ao dente. Gente, é muito gostoso. Gostoso, pai? Delicioso. Já provou? Nem viu o senhor provando quiabo? Ele fica muito bom desse jeito. Porque o alho já dá um gostinho, a cebola também, um azeite. A crocância, o sabor, o tempero. E o ora pro nobis? Vem por cima, a gente finaliza. Ele é picadinho cru, não vai aqui. Não. E aí a gente finaliza com ele. E fica bonito, hein? Fica bem brasileiro, olha a cor. Olha, a cor dele não parece de azeite de dendê? Parece, né? Que fica aquela corzinha mais amarelada. Parece por causa do coloral, né? Sim, sim. E aí, vamos provar? E aí, padre, vou pegar, pode pegar esse garfinho aí. Eu vou provar aqui também. Deixa eu aproveitar e pegar aqui. E aí, padre? Vamos então experimentar, né, gente? Vai ser difícil, hein? Esse trabalho hoje seu aqui. Sacrifício, hein? Esse sacrifício. Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Deixa eu tirar uma foto. Eu gosto de tirar foto porque depois vocês vão perguntar qual é a receita. Eu já tiro aqui, ó. Deixa eu só tirar a faquinha. A foto. Pronto! E aí, padre, posso? Muito bom mesmo, viu? Deixa eu provar. Recomendo. Recomenda? Rápido, fácil. Prático, fácil de fazer. Nossa, que delícia! O angu, o fubá, ele tudo misturado, dilui no meio.
Ele dá uma engrossadinha sem deixar... Sim. Porque as pessoas, quando eu falo que é angu, elas imaginam um peixe cheio de angu, meio embatumado, né? Mas não é, ele dá leveza também pro prato. E você não sente o gosto do angu. Não sente o gosto do angu. Você sente o gosto da muqueca. Por isso que é importante, deixa eu colocar um quiabinho. Agora, olha, pessoal, capixabas e baianos, com todo respeito à muqueca de vocês, a nossa não perde em nada. Ficou gostosa também. O quiabo, ele ao dente, fica assim. muito gostoso também. Sim. Pega aí, padre, deixa eu... Ó. Provar ele quentinho. Que delícia. Não é bom? Muito bom. E não fica mesmo com baba. Não. É o próprio do quiabo. Gostei, uma forma nova de preparar. Eu confesso que outro dia eu fui comprar as frutas na feira. E olhei, o meu esposo falou, vai levar quiabo? Eu falei, não sei fazer. Agora eu já posso, porque eu aprendi a fazer o quiabo. Eu queria aproveitar, enquanto a gente está falando aqui também, existe a realidade dos sonhos, mas outra forma de sonho, sem ser sonhando, dormindo, mas existe um sonho de vida, não é, padre? O que você gostaria de deixar para a gente com relação a esse tipo de sonho? É verdade, alguém na interação perguntava, né, sobre a utilização da palavra sonho, não enquanto mecanismo do psiquismo ou como manifestação do psiquismo, mas o sonho como uma expressão da língua portuguesa, como quem diz assim, nossa, Gabi, o meu sonho era conhecer você pessoalmente na Canção Nova. Quer dizer, é um desejo, é uma vontade, algo que a projeta rumo a uma ação. E como é importante nós termos sonhos na vida, né? Ou seja, qual é o seu sonho de vida? Faz parte do ser humano sonhar. Seu projeto, sua realização. E num momento como o que o Brasil vive, com tanta baixa de sonhos por conta dessa nossa crise, dessas dificuldades todas, como é importante nós plantarmos no coração das pessoas esses sonhos como esperança. O sonho é a sementinha da esperança do cristão. Nos mantém vivos, eu acho. Nos mantém vivos e de pé. Então, quem não sonha, não vive. Então, se você aí já sonhou bastante e os seus sonhos foram frustrados, não aconteceram, né? Não deixe de sonhar, mas queira sonhar o sonho de Deus. Eu acho que a gente precisa querer também sonhar o sonho de Deus para nós, que também não é tão fácil de descobrir. Sim, sim. E se realizados, quais são os próximos sonhos, né? Quer dizer, se você tinha um sonho de conhecer a Canção Nova... Você foi lá na Canção Nova. Foi lá, conheceu... Qual será o seu próximo sonho enquanto realização de vida? Então, nesse sentido, o cristão... projeto, se torna um projeto. O cristão precisa ser alguém que sonha. E não tem momento mais bonito do que a Semana Santa para nós renovarmos os nossos sonhos ou plantarmos novos sonhos. E eu acho que a beleza da liturgia do Sábado Santo é uma fonte de sonho tão bonito, assim, sonhar com os pés no chão, ou seja, está difícil a realidade do Brasil, esses problemas todos, a violência, a cultura da intolerância, mas vamos sonhar quase como que fazendo uma profissão de fé na paz, no amor, no trabalho de ser portador digno. Da paz, de ser portador da solidariedade, da caridade, porque às vezes a gente fica só nessa realidade de que nada tá bom, mas a gente está fazendo o que para ser bom, né? Então, o nosso sonho de construir um Brasil diferente, um mundo melhor, pode partir disso. Eu vou ser diferente. Eu vou sair ressuscitado dessa Semana Santa. Sonhando com mais esperança, sonhando e traduzindo o sonho nas atitudes. Olha que bonito. Então, fica aí essa mensagem do Padre Marcelo para nós. E também tem uma participação aqui falando do sonho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem rapidinho. Tem gente que sonha, tem uma que colocou que ela sonha com os filhos. Toda vez que ela sonha com uma criança nos braços. Esse sonho, às vezes, eu tenho vários sonhos, sonho que estou grávida, sonho com um bebê em meu colo, sonho com crianças, o sonho com crise em meu casamento. Eu chego a ficar confusa. Então, essa realidade de ir entendendo também que o sonho às vezes vai revelar um medo, um receio da própria pessoa para ser trabalhado. Por exemplo, se essa pessoa tem filhos ou não, se ela não tem, está sonhando com filhos, tem a ver com o desejo dela, o sonho dela de ser mãe, ou já é mãe e está sonhando com isso, quer dizer, o sonho também é essa coerência. Se tem algo de coerência no sonho, é que ele é contraditório. Ou seja, o sonho não é esse contínuo de coerência
como é no mundo da consciência. Tudo organizado. Não, o coerente do sonho é ser incoerente, ou seja, é próprio do sonho a contradição, o paradoxo. Por isso, o exercício de trabalhar com seus próprios conteúdos de sonho é um exercício de decodificar, de separar, de distinguir e sempre perguntando assim, o que esse sonho diz de mim e para mim? Por isso a gente tem que ter muito cuidado de não ficar querendo ser tradutor de sonho dos outros. E com o tempo, acho que quando eu falei ali de criança, né, que eu demorei um tempo para entender, às vezes leva um tempo também para se entender o sonho. Sim, e aí eu acho que entra a espiritualidade, ou seja, na sua oração vá aprendendo a meditar os seus sonhos. Podemos até dizer então que o sonho é uma espécie de palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que nos aproxima de Deus e de nós mesmos, da vida, do bem, daquilo que nos promove na vida, é de Deus. Então, o sonho como uma fonte bíblica, o sonho como uma forma de palavra de Deus que nos ajuda a crescermos como cristãos e como pessoas. Olha que bonito, gente. Nós vamos já... eu quero agradecer já a presença. Padre, foi muito bom tê-lo conosco. Pode voltar mais vezes. Também, com seja muito prazer. sempre bem-vindo. Também muito obrigada. Uma delícia sua muqueca. Gostei demais. Você pode fazer em casa, viu, gente? Porque ficou bom demais. Obrigada, viu, Felipe? E pode ir lá no Sebastião também provar. Em Sabará, né? Eu quero conhecer, viu? A lasanha de Oropronobis e agora ainda tem a muqueca. Qual é o site de vocês? Na verdade, a gente tem o Instagram, Sim. Sebastião Gourmet, Facebook, Sebastião Gourmet. Sebastião Gourmet. Isso. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Combinado. Visita lá e depois fala pra gente as novidades que vocês provaram lá em Sabará e fala pra gente como que foi gostoso também. Pega, Padre, já guarda e já aproveita. Obrigada a todos. Eu quero chamar... Agora, hoje é o nosso dia de falar, de ouvir o nosso pastor, que é o Dom Valmor, arcebispo aqui de Belo Horizonte. Então, quero parar um pouquinho, é nosso momento de parar, de rezar, de meditar sobre a palavra e o evangelho de hoje. Então, Dom Valmor, fale para nós queremos ouvi-lo. Não só a Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus estamos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, que nos ensina e nos inspira neste caminho, seguindo os passos de Cristo Jesus, nesta Semana Santa, Semana Maior, nosso retiro espiritual, oportunidade de nos fortalecermos no amor de Deus, compreendendo o desafio enorme da paixão, morte do Senhor, que nos leva à ressurreição. Lembro aqui São João Paulo II, numa carta apostólica sobre a força salvífica da dor, quando nos lembra: Cristo vai ao encontro de sua paixão e morte com plena consciência da missão que deve realizar exatamente desse modo. É por meio desse seu sofrimento que tem de fazer com que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. É precisamente por meio da sua cruz que deve atingir as raízes do mal que se embrenham na história do homem e nas nossas almas humanas. É precisamente por meio de sua cruz que ele realiza a obra da salvação. Essa obra, meu irmão, minha irmã, no desígnio do amor eterno, tem um caráter redentor. Diversos pontos do Evangelho mostram quanto Cristo estava profundamente compenetrado do pensamento que já tinha expressado no colóquio com Nicodemos. Deus amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo encaminha-se para o próprio sofrimento, consciente da força salvífica deste sofrimento. E vai obediente ao Pai e, acima de tudo, unido ao Pai naquele mesmo amor com o qual ele amou o mundo e o homem no mundo. Por isso São Paulo escreve dizendo: Ele me amou e se entregou por mim. Precisamos nos deixar tocar por este gesto de amor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe:
O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come comigo e põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Amado e amada de Deus, somos desafiados a fazer a mesma pergunta ao Senhor que caminha para morrer na cruz: sou eu? Assim como Judas Iscariotes. Para detectarmos em nosso coração aquilo que estava no coração dele, quando se aproxima dos sumos sacerdotes e lhes pergunta: o que me dareis se vos entregar Jesus? Revela, portanto, a fragilidade humana, um coração sem consistência, apegado ao dinheiro, às coisas materiais, incapaz de se deixar tocar pela força do amor. Vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E Judas procurava a oportunidade para entregar a Jesus. E não conseguia sair desta perspectiva exatamente porque o seu coração estava amarrado, não no amor de Deus, mas na ganância, na mesquinhez. Ali estava, pois, aberto o caminho para a festa da Páscoa, que os discípulos procuraram preparar para o Senhor, perguntando: onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? E o Senhor lhes indica, e eles procuram aquele homem para lhes dizer que o mestre queria celebrar a Páscoa na sua casa. E o fez, ao cair da tarde, à mesa com seus discípulos. O Senhor adverte e faz a indicação: um de vós vai me trair. Ficaram cheios de tristeza, tristeza que devemos vivenciar para nos perguntar: será que sou eu? Para não sermos nenhum de nós. O Senhor diz: aquele que come comigo e põe a mão no prato, este vai me trair. Seria melhor que não tivesse nascido. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Judas, o traidor, também perguntou: serei eu? Ele encontrou a resposta: tu o dizes. Precisamos, amados e amadas de Deus, percorrer o caminho de tal maneira para que a pergunta feita, a resposta seja: não sou eu, porque estou com ele, Cristo. Bem diz Santo Agostinho, comentando o Evangelho de João: o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, ao dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Jesus deu a sua vida por nós. Só na medida em que nós dermos a nossa vida pelos irmãos, no respeito, na verdade, amando-nos verdadeiramente uns aos outros como Ele nos amou, é que nós estaremos em condições de perguntar: serei eu? E a resposta: não, não serei eu, não serei um traidor. Sou fiel ao amor de Deus. Supliquemos essa graça de que tanto precisamos, unidos ao coração da amada Mãe Maria. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria, e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém, amém. Vamos saber que nosso pastor vem nos falar e a gente tem esse ouvido atento para acolher suas palavras. Eu quero fazer um convite para você que é sócio da Canção Nova, mas também para você que não é sócio. Você pode ajudar a Canção Nova hoje através da transferência online. Então, você pode acessar clube.cançãonova.com, ver aí o número das nossas contas e fazer essa transferência. Ela cai exatamente para esse mês para nos ajudar a chegar juntos aos 100%. Então, o valor que você pode contribuir também através do aplicativo que você faz essa transferência online.
também através do clube.cançãonova.com ou aí no próprio site do seu banco você consegue fazer só pegando o número da conta da Canção Nova direitinho, aí no clube.cançãonova.com, e aí juntos nós vamos fazendo a evangelização acontecer através de um programa como o nosso, Manhã Viva, através de todos os programas oracionais e toda a nossa grade de programação. Nossa ajuda, ela é diretamente para isso, combinado? Uma ótima semana para você, que você possa adentrar no mistério dessa semana maior, e a gente já se encontra ressuscitado na semana que vem, combinado? Então passemos aí pela paixão, morte e ressurreição de Jesus com o coração inteiramente entregue. É esse meu desejo, é isso que eu peço ao Senhor para mim, peço para você também, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de graça. O Espírito Santo nos conduza e que em tudo nós possamos caminhar e fazer a vontade de Deus. Amém. Deus abençoe. Um ótimo dia para você, uma ótima semana maior. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.